Martinica é uma ilha tropical no Caribe, com uma história romântica envolvendo piratas, feitos de guerra e hábitos de requintada elegância. Foi o berço de Josefina, imperatriz de Napoleão. Está situada uns 650 quilômetros a sudeste de Porto Rico. Tem 70 quilômetros de comprimento por 30 de largura. É recoberta de florestas e extremidades montanhosas. Seu pico mais elevado é o Monte Pelé, vulcânico, 1.350 metros acima do nível do mar, que domina toda a extremidade norte da ilha. Em 1902, Saint-Pierre, a cidade mais popular da ilha, aninhava-se no sopé de Monte Pelé, na costa das Antilhas Ocidentais. O escritor Lafcadio Hearn descreveu-a como a mais estranha, mais pitoresca, mais bela cidadezinha das Antilhas. Os franceses tinham se estabelecido na ilha há várias gerações e, tanto em espírito como em costume, a cidade se mantinha inalteradamente francesa. Contava com várias igrejas e uma catedral, teatros, clubes, cafés, cabarés, bancos, conventos, seminários, um ginásio, uma faculdade e destilarias de rum. E, naturalmente, ao norte, La Montagne, o vulcão, no pico do Monte Pelé, a apenas 8 quilômetros de distância. A população de Saint-Pierre tratava o vulcão com um orgulho de proprietários, como se fosse um gatinho de estimação, ou melhor, um leão domesticado. Mas, de verdade, isso era mera ilusão. Meu nome é Vanessa Silva, e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. O dia que uma cidade foi varrida de sua existência em apenas 60 segundos. É verdade que no século XVIII tinham registrado atividade vulcânica moderada. Os mais velhos ainda se recordavam da inofensiva erupção de 1851, mas em todo caso, o que presumiam era que os fogos e memoriais estivessem abafados. O topo da montanha, achatado e envolto de nuvens, servia de local para piqueniques. Em princípios de abril de 1902, quando alguns excursionistas notaram nas proximidades do pico do Pelé um vapor levemente sulfuroso, ninguém deu a menor atenção ao fato. Em 23 de abril, uma ligeira chuva de cinzas caiu pelas encostas sul e oeste da montanha e ocorreram bruscos abalos subterrâneos. 2 dias depois, Saint-Pierre assombrou-se com o violento espetáculo de Monte Pelé, projetando para o alto pedras e cinzas. Um grupo de excursionistas escalou a montanha e constatou que das profundezas da terra subiam ruídos como de um caldeirão fervendo, em plena ebulição. Porém, as autoridades não viram motivo para preocupação. Em fins de abril, a esposa do cônsul americano em Saint-Pierre escreveu a sua irmã em Melrose, no estado de Massachusetts: "A cidade está coberta de cinzas. O cheiro de enxofre é tão forte que, nas ruas, os cavalos param e bufam. Muita gente é obrigada a usar lenços molhados a fim de se proteger contra as fortes emanações. Meu marido afirma que não há perigo imediato e que, quando houver, sairemos daqui." Nos dias que se seguiram, os ruídos subterrâneos e as erupções pioraram. Cinzas esbranquiçadas caíram como neve sobre Saint-Pierre, e foi discutida publicamente a necessidade de se abandonar a cidade. Mas quase ninguém reuniu determinação suficiente para partir. Alguns dos poucos depoimentos, para se ter uma dimensão do que sentiam os moradores nesse momento, vieram das cartas postadas. Uma mulher que estava bastante ansiosa escreveu ao irmão em Marsella: "Escrevo sob as mais sombrias impressões, embora eu quisesse estar errada e exagerando a situação. Meu marido ri, mas sinto que ele está cheio de medo. Ele me disse que devo ir embora.
Mas como posso ir sozinha? O calor é sufocante. Não se pode deixar nada aberto, pois a poeira penetra por todos os lados, queimando o rosto e os olhos. Todas as colheitas estão destruídas. Pelo mesmo correio, um outro morador escreveu: o ar é opressivo, nossos narizes queimam. Será que vamos morrer asfixiados? O que nos reserva o amanhã? Uma torrente de lava, uma chuva de pedras ou uma catástrofe no mar? Quem pode prever? Se eu tiver que morrer, meu último pensamento será para você. Uma terceira carta, endereçada naquele domingo a um parente na França, terminava de maneira fatalista. Surpreende-me esta minha calma. Aguardo o acontecimento com tranquilidade. Se a morte nos aguarda, muita gente deixará o mundo. Será pelo fogo ou pela asfixia? Seja o que Deus quiser. Diga a Robert que ainda vivemos. Isso talvez já não seja verdade quando esta carta chegar às suas mãos. No dia 7 de maio, quarta-feira, houve uma nova inquietação. Às 4 horas da madrugada, o Pelé começou a rugir. Intensos clarões cintilavam continuamente ao redor do Pico de Pelé, onde duas tremendas crateras ardiam como forno de fundição. A luz do dia desvendou um espetáculo desolador, tanto quanto a vista podia alcançar. Havia detritos lançados das alturas do vulcão em meio a jorradas de água negra. Peixes mortos entulhavam o litoral. Em Saint-Pierre, as pessoas continuavam fatalistas e indecisas. Fugir? Onde se poderia estar melhor que em Saint-Pierre? Alguns homens chegaram a mandar as mulheres da família, mas essas partidas eram mais que equilibradas pela quantidade de sentimento de terror dos habitantes rurais. Uma comissão de técnicos, nomeada pelo governador Moultet, estudou a situação e relatou que nada na atividade de Pelé justificava, até aquele momento, uma evacuação em massa da cidade. Além do mais, o governador Moultet e sua esposa se achavam na cidade aguardando o dia seguinte, que era o dia da Ascensão. Dia esse em que nas igrejas eram celebradas missas especiais, com preces pela salvação. Certamente, as autoridades estavam a par dos riscos. O dia da Ascensão amanheceu limpo e ensolarado. A atmosfera da cidade vibrou com o soar dos sinos. Em elevações próximas, residentes suburbanos, após a noite de vigília, contemplavam a estupenda exibição de fogos de artifício da montanha. Ao longe, na costa, uns 13 quilômetros a oeste, o navio oficina Pouillet-Cartier tentava apanhar um cabo rompido. No correio de Saint-Pierre, o telegrafista de plantão da noite encerrou a transmissão das últimas informações sobre o vulcão sem mencionar qualquer novidade significativa, e o operador, em Fort-de-France, iniciou sua resposta. Os ponteiros do relógio na parede do Hospital Militar de Saint-Pierre marcavam 7h52, quando o operador de Fort-de-France fez uma pausa. Allez! Bateu no aparelho o operador para Saint-Pierre. Era o sinal para prosseguir com a transmissão, mas a linha estava parada. Naquele momento, Saint-Pierre deixou de existir. Às 7h52, a tripulação do Pouillet-Cartier viu o flanco superior da montanha, na encosta sul, parecendo abrir-se e da fenda esguichar um denso jato de vapor negro como a fumaça da boca de um canhão. Poucos instantes depois, uma barulhenta explosão dilacerou o ar. Em seguida, uma nuvem preta rolando em gigantescas espirais, desabrochando para cima como um cogumelo e rapidamente cobrindo o céu como um guarda-chuva de escuridão. Ambas as nuvens corriam com velocidade incrível. A nuvem horizontal
despencou-se em silêncio pela encosta da montanha, rolando em turbilhões em direção à cidade. Parecia agarrar-se ao solo. Projetava-se pesada. Não era como o flutuar de uma nuvem, era como se fosse composta de alguma substância pesada, inerte, violentamente impulsionada. Sua parte dianteira exalava baforadas de fumaça, como leões atacando, e por instantes brilhava incandescente, enquanto cintilações como raios e violentas explosões refugiam em seu interior. Em menos de 1 minuto, a nuvem alcançou a orla norte de Saint-Pierre e desdobrou-se como um manto de fuligem por sobre os 3 quilômetros de extensão da cidade, obscurecendo tudo. O que quer que tocasse essa nuvem derretia, irrompia em chamas. No cais, milhares de barris de rum explodiram com o estrondo. Saint-Pierre transformou-se em um imenso braseiro escurecida sob uma mortalha de fumaça e poeira. No ancoradouro, os navios viraram e afundaram, com os cascos em chamas. Apenas 2, o Roraima e o Rodin, permaneceram à tona, mas os mastros, a chaminé e os botes de Roraima foram levados, e uma meia dúzia de incêndios irrompeu a bordo. O Rodin inclinou-se até que a água derramou sobre o seu parapeito contra o vento. Depois a corrente da âncora partiu e o navio lentamente voltou a prumo, chamuscado, com fogo na popa e na proa. A 13 quilômetros da costa, o Pouilly-Quartier sentiu o calor, pedras e cinzas incandescentes choveram no seu tombadilho. A tripulação apavorada manobrou o navio para alto mar. Uma testemunha que observou o cataclismo do lado da terra foi Roger Arnoux, cientista experimentado, membro da Sociedade Francesa de Astronomia, que estava de pé no jardim de sua casa no campo, situada numa colina 3 quilômetros a leste de Saint-Pierre. De repente, viu 2 nuvens de vapor fluírem da montanha, uma verticalmente até uma altura de pelo menos 11 quilômetros, a outra lateralmente em direção a Saint-Pierre, estendendo-se diretamente na sua trilha. Quase no instante em que as nuvens foram expulsas, um forte estrondo intolerável o atingiu, um ruído triturante. Segundo outra testemunha, era como se todas as engrenagens do mundo estivessem rompendo ao mesmo tempo. Arnaud calculou o lapso de tempo de passagem da nuvem da morte do vulcão para o mar, uma distância de aproximadamente 8 quilômetros. Ele disse que não levou nem mais que 3 segundos. O pleno horror da catástrofe permaneceu ignorado no resto da ilha por várias horas. Não recebendo notícias de Saint-Pierre naquela manhã, o governador interino de Fort-de-France ordenou o cruzador Suchet que fosse investigar. O navio de guerra chegou ao 12h30 ao largo da cidade incendiada. Olhando pelos binóculos, não era possível ver nenhum sinal de vida. O tremendo calor impediu que desembarcasse até quase 3 horas da tarde. Aí, depois disso, o capitão chegou à Place Bertin, uma praça perto do centro da cidade, antes sombreada de árvores e alegremente movimentada pelos cafés. Não havia uma só árvore em pé. Troncos nus, queimados e ressecados estavam caídos, arrancados pelas raízes. Estava alastrado de corpos sem vida, um cheiro sufocante, e o fogo impediram qualquer exploração mais profunda nas ruínas ardentes. Ao largo da costa, os cascos dos navios afundados ardiam com fúria. O indômito capitão de Rodin conseguiu agarrar a corda do leme com as mãos que o fogo deixou em carne viva e conduziu o navio para o porto de Castries, na ilha adjacente de Santa Lúcia. Os surpreendidos agentes portuários encontraram 22 homens sem vida ou quase sem vida ao abordarem o navio chamuscado e coberto de cinzas. "Estamos chegando do inferno", disse o capitão arquejante. E a cidade de Saint-Pierre?
o que aconteceu a ela de fato. É isso que nós vamos ver agora. Mas antes disso, já vou pedir a vocês que chegaram até aqui e estão gostando do meu trabalho, que deixem o like, verifiquem se não são inscritos no canal e se não forem, já cliquem aí no botão vermelho para se inscrever. Compartilhem o vídeo com alguém que vocês acham que vai curtir. Comentem o que vocês acharam dessa história, se já a conheciam. E por fim, não se esqueçam de ativar o sininho, que assim toda terça vocês são avisados assim que tem história nova. Então, vamos lá ver como foi o triste destino de Saint-Pierre. Dos 30.000 habitantes de Saint-Pierre, encontraram apenas 3 sobreviventes. 2 deles logo faleceram, devido aos ferimentos. Léon Compère-Leandré, de 28 anos, andou ou correu até Font-Saint-Denis, subúrbio a leste da cidade, onde faleceu pouco depois. Uma empregada doméstica foi retirada, mal respirando, das ruínas. A morte pôs um fim quase imediato à sua agonia. Somente um ser humano sobreviveu a essa catástrofe, e foi Louis Auguste Silbares, de 25 anos, um presidiário na cadeia de Saint-Pierre. Estava trancado numa masmorra subterrânea, sem janelas, ventilada apenas pela estreita grade de uma porta que dava para o lado oposto ao vulcão. 3 dias depois da catástrofe, seus gemidos foram ouvidos por uma turma de salvamento que o desenterrou. Estava muito queimado, mas sobreviveu. Ele relatou depois o horror que passou ao ouvir a explosão, os gritos dos seus carcereiros e, em seguida, um silêncio completo. Depois disso, sentiu-se dentro de um forno, o chão pegava fogo e as grades estavam em brasa. A área de devastação cobriu cerca de 21 km², mas o vulcão concentrou sua fúria em Saint-Pierre, como se fosse o objetivo pré-determinado. Dentro dessa área de destruição de vidas e propriedades foi quase total. Fora dela havia uma zona nítida demarcada de onde a vida desapareceu, mas os danos materiais tinham sido menores. Adiante, notava-se uma faixa de vegetação que estava queimada, mas as vidas tinham sido poupadas. Essas zonas eram claramente distinguíveis e, em alguns casos, pessoas de um lado da linha de demarcação tinham perecido, ao passo que outras, a curta distância, permaneciam ilesas. Registravam-se vários efeitos fantásticos. Muitos objetos frágeis ou combustíveis foram encontrados inatos, embora perto deles objetos sólidos tivessem sido consumidos ou inteiramente estraçalhados. Um lenço estava intacto na mão de uma mulher, o qual o corpo e as roupas quase não existiam mais. Bilhetes de papel rabiscados, água em jarros, ainda fresca e sem ter evaporado, cálices de vinho em pés retorcidos, mas com a taça fina como uma pétala intacta, um punhado de cachimbos de argila ilesos espalhados sobre o balcão de uma loja, gravatas perfeitas e de cores vivas, fósforos ainda sem utilização. Esses e outros objetos estranhamente preservados foram retirados dos escombros em locais onde, por vezes, grades de ferro tinham se fundido numa coisa só. Quanto à causa das mortes, os pesquisadores chegaram à conclusão generalizada de que foi pelo vapor superaquecido, possivelmente a uns 1100 graus centígrados, misturado com gases letais, poeira explosiva e incandescente. Muitas vítimas estavam em atividades casuais, com feições calmas e repousadas, indicando que o fim chegou sem aviso e sem sofrimento. Já em outras, estavam contorcidas em agonia. As roupas tinham sido arrancadas de quase todas as vítimas atingidas fora de casa.
O desmoronamento de muros de 90 a 120 centímetros de espessura foi também atribuído à velocidade da nuvem mortífera, mais rápida do que um furacão. Para a cidade que morreu em 60 segundos, não houve ressurreição. Cidades devastadas são reconstruídas pelos seus sobreviventes. E em Saint-Pierre só sobreviveu uma pessoa. Alguns anos depois da destruição, habitantes que não estavam na cidade e outros forasteiros uniram esforços para recuperar os primeiros edifícios. Com o passar do tempo, a estrutura urbana foi efetivamente restaurada, até o aspecto que tem hoje em dia. A imagem remete para a tragédia que quase a apagou do século XX, mas, mesmo sem a mesma luminosidade de outros tempos, a Paris do Caribe dá sinais de vida. Chegamos aqui ao fim de mais uma história, hoje uma história muito chocante e também muito triste. Ao pensar nas mais de 30 mil pessoas que, ao levantar de uma cadeira, abrir uma torneira, estender uma roupa no varal, abraçar alguém, foram vidas interrompidas tão abruptamente, que me fez refletir se eu estou mesmo aproveitando o dia de hoje. A gente nunca sabe o que vai acontecer, fica aí essa reflexão. Essa é a segunda história que eu trago sobre uma catástrofe envolvendo uma erupção. Então, quem quiser conhecer a outra, clica no card, que é o primeiro vídeo que eu postei no canal sobre a explosão da Krakatoa. Essa história faz parte da seleção de contos publicados pela revista Reader's Digest e depois reunidas neste livro incrível, Catástrofes, Desastres e Aventuras que Comoveram o Mundo. É um livro de 1965. São mais de 50 histórias de diversos lugares do mundo e que eu trago a vocês uma por semana. Vou deixar na descrição do vídeo as informações do autor de A Cidade que Morreu em 60 Segundos, bem como as demais informações sobre esse livro tão incrível. Uma ótima semana a todos vocês e até o próximo vídeo.